Irmãos, nós vamos começar uma sequência hoje que ela não sabemos exatamente quantos domingos serão necessários. Essa palavra é uma daquelas recorrentes quando nós abordamos aquele assunto, depois de alguns anos, 1 ano, 2 anos, nós voltamos. E o que, infelizmente, né, a gente tem esse raciocínio. Porque alguma coisa que já está definido em nós achamos que está definido em todo mundo. Isso é um engano. Por exemplo, nas últimas vezes que nós apresentamos pessoas aqui em cima, lotou esse palco nos 2 cultos. Então tem muita gente que já ouviu assim ao passar essa palavra, esse assunto. Então nós vamos abordar. Eu quero que você tenha paciência, que você fique tranquilo. Nós vamos dando doses homeopáticas. Primeira coisa é isso. É uma palavra, você que já ouviu, tenha paciência. Se você já ouviu, você aproveite para aprender mais, para poder ensinar as gerações que Deus vai colocar na tua mão. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção antes de a gente começar esse assunto, é que existem alguns assuntos que os pastores têm uma preocupação de abordar. Por quê? Porque são assuntos que dão a impressão que podem ser usados em advogando em causa própria. Por exemplo, tem um assunto que nós abordamos alguns dias atrás, que foi sobre finanças, né? Quem lembra? Tremendo, profundo, mexeu em estruturas. Todos sabem que existem 2 tipos de pastores na igreja. Tem aqueles pastores que a gente chama de pastor de mercado, que são aqueles que são pastores, têm o título de pastor, mas trabalham, né, ou são aposentados, recebem de fora. E tem aqueles pastores que são integrais, que são sustentados pela igreja. Então, quando alguém, por exemplo, de repente um pastor vai falar sobre dinheiro, pode vir Satanás, um demônio, e ficar te atormentando. Você está vendo? Ele está falando sobre isso porque ele quer ter salário, a melhora de salário. Então, irmãos, não dá para controlar, e jamais eu tenho nem esse pensamento, essa intenção, nem nunca de controlar o pensamento de ninguém. Você pode pensar o que você quiser. A nossa função, a nossa obrigação como pastores é ensinar princípios bíblicos. Mas se você resolver pensar mal, né, ter uma mente maligna e pensar mal, né, infelizmente você vai estar perdendo tempo pensando mal. Porque a nossa intenção aqui sempre é ensinar. Que no que diz respeito a dinheiro, por exemplo, a gente recebeu já a fé suficiente para saber que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso em qualquer situação. Já aprendi a viver em abundância, em carência e sempre fui abençoado. Então, não vamos falar desse assunto, estou dando um exemplo. E qual é o assunto que nós vamos abordar? É o assunto autoridade espiritual. Aqui na CQL nós temos 3... quando eu falo de autoridade espiritual, não estou falando de como expulsar demônios, tal, apesar que, logicamente, quem entende esse princípio tem autoridade sobre demônios, mas não tem nada a ver. Nós vamos abordar esse assunto na terça-feira, na segunda, amanhã e terça-feira, sobre libertação, sobre capiroto. Vamos fazer um workshop aqui como expulsar demônios, vai ser legal. Quem quer aprender a expulsar demônio aqui? Vamos falar sobre aquilo que impede o obreiro expulsar, né? Sobre amarras espirituais, amarras sexuais. Bom, mas o assunto autoridade espiritual, que nós vamos abordar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a essência de Deus, da autoridade de Deus. E como nós lidamos com a autoridade de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. Amém? Na CQL nós abordamos esse assunto sobre três óticas. Uma é a honra, né? Então nós já demos estudos sobre honra, que fala sobre a parte prática, honrar pai, mãe, honrar líderes, honrar patrões, honrar professores, e todos aqueles que são investidos de autoridade. Teve um outro tipo de abordagem, honra,
Lealdade e deslealdade, que aí entra naquela questão de como a gente aprender a lidar com pessoas que resolveram ser rebeldes mesmo, que causar no meio da igreja e tal, que também é uma área prática. O âmbito que nós vamos ministrar, ele é mais profundo, ele é mais teológico. Ele mexe mais com a essência do cristianismo, mais com teologia mesmo. Então, provavelmente nós vamos aqui ficar uns 2 meses, sei lá, ou mais, eu não sei, falando desse assunto. Né? Se eu sentir que está resolvido, então a gente diminui assim, mas a ideia é que nós sejamos exaustivamente insistente até isso ser absolutamente estabelecido, para que nós possamos fazer como da última vez, ficarmos 2 anos sem tocar nesse assunto, e esse assunto ser ventilado nos discipulados, né, constantemente, por causa da consistência que todo mundo vai receber agora nesse tempo. Amém? Então vamos lá? Vamos lá. Vamos começar, irmãos, lendo um texto, que é um texto bem conhecido. Aliás, irmãos, toma cuidado com o teólogo de YouTube, que os camaradas de YouTube, assim, toda vez que eles querem meter o pau nessa forma de enxergar a palavra de Deus, eles vão falar mal desse texto. E eu acho impressionante, é muita afronta, né? Muita afronta. Os pastores usam isso para manipular o povo. Então, é por causa desses camaradas que não receberam revelação, pessoas que têm problemas sérios nessa área, e depois vocês vão ver como que é sério. E vivem de uma forma terrível e vão ter ministérios estéreis, que muita gente é contaminada por conta dessas pessoas que não entenderam, que têm uma mente maligna e não encaram as coisas de uma forma tranquila bíblica. Tá? Então, esse texto aqui, em geral, é usado, ele fala assim, os pastores que pregam isso aí, pregam advogando em causa própria, que querem que todo mundo obedeça a eles. Irmãos, bom, quem sou eu, né? Vou convencer ninguém de nada, mas Deus sabe que eu quero ensinar você, que nós queremos que você prospere na sua vida matrimonial, que você prospere na sua vida financeira e principalmente que você prospere na sua vida ministerial, na sua vida para ter condições de ajudar pessoas. Porque o grande problema do ser humano, talvez um dos problemas mais graves que tem no ser humano, é esse daqui. O pecado mais grave, porque ele não é um pecado de atitude, não é um pecado de coisa cometida, é um pecado de essência. Todo pecado é uma rebelião, uma desobediência. Mas ele é oriundo de quem? De alguém que não resolveu essa questão da obediência. Uma pessoa que resiste à autoridade é uma coisa que é interessante, que não é questão que a pessoa é ruim. Eu não entro nesse aspecto de ser ruim, ou ser má, ou ser um mala. A pessoa é um mala. Não, irmãos. Isso faz parte da natureza adâmica. Algumas pessoas disfarçam melhor, algumas não. Algumas sentem arrepio quando estão diante de uma autoridade. Por vários motivos. Aí tem questão de trauma de família, trauma de porque teve pai, que teve sei quem que foi mala, mãe que foi mala, ou teve pastores ou patrões abusadores. Enfim, tem várias razões. Mas a razão essencial do nosso problema com a autoridade espiritual, é o fato de nós sermos descendentes de Adão. E aí, irmãos, não tem o que fazer. A única forma de resolver isso é nascendo de novo. Então, a autoridade, a obediência ou desobediência, ela é uma espécie de termômetro para nós identificarmos em nós mesmos se nós realmente somos cristãos. Eu já cheguei chutando, né, o balde? Né? Então, esse texto aqui, nós vamos ler bem devagarinho. Ele está em Romanos, capítulo 13, diz assim: todo homem ou todo ser humano esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há com H com acento, quer dizer, não há do verbo existir. Não há
autoridade que não proceda de Deus. Irmão, só isso aqui já a gente podia ir embora, né? Está dizendo assim que toda autoridade que existe no mundo, toda. Quais, irmãos? Toda. Porque não existe autoridade que não proceda de Deus. O texto está dizendo. Ou seja, pastor, aquele meu pai cachaceiro, então, é autoridade. E aquele meu patrão, é autoridade. Tranqueira, macumbeiro, autoridade. Porque não existe autoridade que não proceda de Deus. Ou seja, se está lá, se Deus não matou o cidadão, porque Deus ele pode sumir com a pessoa. Sim ou não? Pode. Então, se ele está deixando lá, Deus está permitindo. Irmãos, toda vez que eu prego sobre esse assunto, eu vejo pessoas ficando, entortando a mão, viu? Eu já estou vendo alguns agora. E tem uns que ficam tão desesperados que chegam a se levantar e sair mesmo. Então, se algum irmão do seu aí fizer assim, você puxa para baixo. Assim, não, fica! Em nome de Jesus. Começou o seminário de libertação já. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Por ele quem, irmãos? Deus. De modo que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, gente que se opõe, que resiste à autoridade, são pessoas que estão caminhando um caminho de condenação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Primeira vez que eu tive contato com essa palavra, esse aqui foi um irmão que escreveu um material em 1945, um chinês. Watchman Nee. Irmãos, eu fiquei torto. Eu falei assim, eu descobri, diante dessa palavra, que eu era um crente de plástico. O que é um crente de plástico? Um crente que tem forma de crente, que fala como crente, que age como crente, mas não tem veia e nem sangue. É artificial, é superficial. Daí a explicação de muita gente que não consegue avançar, porque tem problemas, por exemplo, gente que ficou com trauma de líder antigo, que desanimou com a obra de Deus. São pessoas que não entenderam até hoje o que é a autoridade de Deus. Porque não se trata, irmãos, não estamos aqui mexendo, estamos falando de Deus, o assunto aqui é Deus. Deus e sua soberana vontade. Não tem nada a ver com as pessoas. E ele está dizendo aqui, quem resiste à ordenação, trarão sobre si mesmo condenação. E aí, para deixar claro, ele diz assim, porque os magistrados, está dizendo aqui, aqueles que julgam, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não ter medo da autoridade? Faz o bem e terá louvor dela. Quem já foi das paradas erradas aqui? Levanta a mão. Quantos já gelou quando apareceu uma barca? Quantos aqui já ficaram com ódio de tomar um enquadro violento? Desrespeitoso. Na minha época, irmão, é minha época, parece velho falando. É velho que fala mesmo. Enquadro não é esses enquadros legalzinhos que acontece hoje, não. Não, era o seguinte, já chegava com butinada mesmo, A gente andava muito a pé, né, meu? E eu tinha uns amigos doidos, cara. E um dia tomamos um enquadro. Quem já tomou um enquadro aqui? Tomamos um enquadro e o miserável do meu amigo começou a rir, meu. Aí já, meu, isso em 1970 e pouco. 80 e pouco. Meu, tem algum palhaço aqui? Você não está vendo que eu estou trabalhando? Aqui é meu trabalho, rapaz. Respeita o meu trabalho. E butina. E você, amigo dele? Eu falei, nem conheço. Sei de nada. Tinha que ter alguém tinha que se livrar para poder avisar a família, porque ele foi levado. Ele passou a noite no Chilindró por causa de ser trouxa. Ficou
dando risada da cara dos... Porque, irmãos, para ele aquela pessoa não significava nada. E aquilo que ele representava, a autoridade que estava sobre ele, não era nada. Mas vamos lá, vamos continuar. Você não quer ter medo da autoridade? Então, faz o bem. E terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de quem, irmãos? Não. Ministro de quem? Esse grupo aqui está muito quietinho. A autoridade é ministro de quem? Deus. Quais autoridades? Todas. Ministro de Deus. Mas não é só pastor que é ministro de Deus. Não, toda autoridade. Ministro de Deus. E vocês vão ver isso ao longo das nossas conversas. Nós vamos ver aqui casos bíblicos, dezenas de casos bíblicos. Nós vamos contando aqui as histórias bíblicas, nós vamos ver como Deus encara tudo isso. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de vingador. Parece, né, filme da Marvel, né? Vingadores. Vingador para castigar o que pratica o... É necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todo o que lhes é devido. A quem tributo, a quem imposto, e a quem respeito, e a quem honra. Então, a primeira coisa que você já vai sair daqui sabendo que a gente tem uma dívida. A gente tem dívida com quem? Com aqueles que nós devemos tributo, imposto, respeito e honra. Algumas pessoas não estão pagando honra, não estão pagando respeito. Por quê? Porque não receberam das suas famílias, nem dos seus pastores, ou não permitiram ser ensinados, porque algumas pessoas vão ouvir essa palavra, infelizmente, e vão permanecer com os corações endurecidos e vão arrumar esses motivos. Porque estão falando, o cara falou lá que não precisa. Beleza. Então você pode acreditar o que você acreditar. Nós vamos ler a palavra e vamos contar histórias da palavra, e depois você vai levar isso para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, e você vai usar ou não. Aí a decisão é tua. Aí você fala assim, mas esse é um princípio para todos? E não tem pessoa... E aquela pessoa assim que, por exemplo, ele é o presidente, por exemplo. Ele é a autoridade máxima de um lugar, ou de um país, ou sei lá do quê. Não, irmão, não existe ninguém. A Bíblia diz que não existe ninguém que não esteja debaixo de autoridade. A pessoa ela pode achar que ele é o máximo, mas se não tiver nenhum ser humano que vai cobrar ou que vai pedir contas, tem Deus. Então, eu vejo pessoas, porque o camarada do Supremo, o tribunal, não sei o que lá, cometeu e atrocidade. Então, queridos, é bom nós termos paz e sabermos que sempre tem alguém acima. Se o povo que é separado, que é o nosso Senado, não está agindo, Deus vai vir em socorro se nós chorarmos e clamarmos, se o povo se humilhar, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar. Então, esse sentimento de justiça, de injustiça que nós temos, que deixa a gente nervoso, Então, quando nós entendemos a questão da autoridade, saber que existe gente que todo mundo está debaixo da autoridade. Pastor, todo mundo, e agora eu vou falar um negócio sério, até Jesus, quando esteve aqui na terra. Irmão, deixa eu contar uma história. Jesus, vamos lá, vou tentar aqui com esse grupo. Jesus, quem ele é, Jesus? Não, muito fraquinho, eu vou tentar com isso. Quem que é Jesus, queridos? Está melhor. Vamos tentar de novo com vocês. Jesus é quem, irmão? Ele, na Trindade, Jesus, a Bíblia diz que por Jesus foram feitas todas as coisas. Jesus é o Verbo, e tudo que foi feito através dele e por ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus, da Trindade, é aquele que
que praticou, que fez as coisas. Ele disse e as coisas surgiram. Então ele tem qual autoridade? Qual autoridade que Jesus tem? Toda. Beleza? Aí ele vem aqui em forma de homem. E ele está diante de algumas pessoas. Jesus. Mateus 26, 62. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes a quem esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Jesus não respondeu. Por quê? Porque essas pessoas não estavam, ele não estava na jurisdição dessas pessoas. Ele era autoridade sobre essas pessoas. Beleza? Que eram simplesmente príncipes, líderes. Jesus era diferente. Jesus era autoridade. Vamos lá. E o sumo sacerdote, quem, irmãos? Quem é o sumo sacerdote? É o líder escolhido da parte de Deus, que estava, porque por enquanto ele estava sendo inquirido por um monte de gente lá. Os caras lá que não tinha nada a ver. Mas agora quem está falando agora é o sumo sacerdote. E aí o sumo sacerdote disse: eu te conjuro, ou seja, o que é conjurar? Conjurar assim, eu te coloco sob juramento, eu coloco sob juízo. Conjurar é te colocar sobre jurisdição. Na hora que o sumo sacerdote fala assim: eu te conjuro que você fale do que aquilo que você anda falando por aí que você é. Você te diz que é Cristo? Ao invés de ficar em silêncio, o que Jesus fez? Ele responde. E responde por quê, irmãos? Porque agora ele estava debaixo de autoridade. Foi falado quem? Deus. Foi colocado Deus. Uma autoridade delegada, um sumo sacerdote, fala assim: fale o que você tem que falar. E o sumo sacerdote disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Ele respondeu ou não? Respondeu. Esse tu dizes, quer dizer, é isso aí. O que você está falando, você confirmou aquilo que eu sou isso mesmo. Esse tu dizes, quer dizer, eu sou isso mesmo. Não, por que ele não respondeu para os outros camaradas e respondeu para esse sumo sacerdote? Esse sumo sacerdote era gente boa? Vamos lá, irmão. Era gente boa? Não. Estava querendo pegar ele. Esse sumo sacerdote era justo? Bom, irmão, era justo? Não. Mas por que Jesus respondeu para ele? Porque ele era o sumo sacerdote. Nós vamos ver um outro caso. Eu não mandei o texto, mas acho que vocês chegaram a pegar um que o apóstolo Paulo... Oh, Jesus. O apóstolo Paulo, você vai lá em Atos. Está lá. Paulo estava no Sinédrio, também com um monte de camarada, que era os ricão da época tal, beleza? Estava aquele monte de gente, tudo questionando Paulo. Aqui Paulo reconheceu: eles são homens idosos, deixa eu responder. E ele responde. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus e com toda boa consciência até o dia de hoje. Ele está dizendo assim: eu estou com a consciência limpa, que tudo que eu falei é correto, beleza? Vamos lá. Diante disso, quem? Sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que batessem na boca. Vai lá e dá um murro na cara dele. E todo mundo viu o cara dar essa ordem. Então, na verdade, quem deu o murro, o cara só obedeceu a ordem. Quem deu o murro foi o sumo sacerdote. Beleza? Continua. Então Paulo lhe disse: Deus ferirá você, parede branqueada. Irmãos, devia ser um xingamento bravo, o negócio de parede branqueada. Porque quem toma um murro na cara não fala assim: ah, que delícia.
Parede branqueada. Sabe quando a pessoa não tem cor? A gente chama de fantasminha, não, brincadeira. Está aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Seu mala, injusto, parede branqueada. Xingou. Os que estavam perto de Paulo disseram: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem você está insultando? É o sumo sacerdote de Deus. Você sabia que esse cara que você xingou aí de corintiano, não sei o que lá? Ele é sumo sacerdote? Olha lá. Aí Paulo, olha a reação do apóstolo Paulo. Paulo respondeu: irmãos, por favor, eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Assim, eu não sabia. Irmãos, nós estamos falando, estamos falando do apóstolo Paulo. Camarada aqui, quando você lê em Apocalipse, as igrejas de Apocalipse, lá no começo, grande parte, ou quase todas, igrejas que se fala lá, que Jesus manda cartas, foram fundadas por Paulo. Paulo era o grande apóstolo. Camarada que, onde tinha civilização, tinha uma igreja fundada por Paulo. Mano, era muito autoridade. De repente, ele leva uma bofetada, reage como um homem levando uma bofetada na cara, não é brincadeira. Meu. Ainda injustamente, eu falei alguma coisa errada? Seus paredes branqueadas. Ele é o sumo sacerdote. Eu não sabia. Bom, irmãos, esses são só 2 episódios entre dezenas que nós vamos citar ao longo dos dias. E agora eu vou voltar à questão primordial. Não se engane. A guerra que nós estamos envolvidos não é guerra de narrativa, não é guerra de poder entre nós, é uma guerra de tronos, é uma guerra de adoração. A pergunta é o seguinte: qual o princípio e qual trono você se ajoelha diante dele? Porque o trono de Deus é estabelecido sobre uma coisa chamada autoridade. Vou repetir. O trono de Deus é estabelecido sobre algo chamado autoridade. Então você diz assim: eu sou um cristão, eu conheço Jesus, eu evangelizo, eu ajudo na igreja, eu limpo a igreja, eu trabalho na cantina, eu toco na banda, eu prego, eu ministro não sei na onde. A questão é a seguinte: qual é o princípio que te rege? Porque só existem 2 princípios presentes no universo. É o princípio da autoridade, que tem um nome: Deus. Você pode chegar, ajoelhar, colocar o joelho no chão e falar assim: Jesus, Jeová. Você pode chamar ele de Jeová, de Senhor, de Adonai. Você pode chamar de vários nomes. E você pode chamar dele assim: autoridade suprema. Porque ele é Irmãos, Deus, ele é a única autoridade no universo inteiro. E todas as autoridades que existem são autoridades delegadas por ele. Delegadas ou permitidas. Quais os princípios que regem o universo? O princípio da autoridade e o princípio da rebeldia. Não existe meio termo, não tem como nós escolhermos uma outra opção, não existe outra opção. Ou você se
prostra diante da autoridade e se submete à autoridade de Deus, ou você se submete à rebelião, à rebeldia. Ou nós somos obedientes, ou nós somos rebeldes. Eu fico apavorado quando vejo algumas pessoas falarem de autoridades. E o que Paulo falou assim, ai de mim, falar de uma autoridade. Eu xinguei uma autoridade. Acho que até o final da vida ele falou assim, mano, que besteira que eu fiz. Eu misericórdia de mim, Senhor. Então você pode, irmãos, pregar, você pode dizer que você é evangélico, você pode frequentar a igreja. Irmãos, as igrejas estão lotadas de pessoas que não receberam essa revelação. E por conta de não receber essa revelação, acham que podem decidir sobre sua vida de uma forma individual. É isso que eu vou fazer. Achando que está enfrentando homens, ou que está discordando de pessoas. Irmãos, aqui não se trata, presta atenção no que eu vou falar, não se trata de seres humanos, não se trata de pessoas. Aqui nós estamos falando da autoridade que está sobre pessoas. Qual o princípio que rege a minha vida? É o princípio da autoridade ou o princípio da rebeldia? Ele, Jesus, esse que obedece, o sumo sacerdote, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Apóstolo Paulo, que era uma autoridade, várias vezes teve que enfrentar situações em que ele tinha que recorrer às autoridades. E nós vamos ver muitos personagens na Bíblia que entenderam isso. E todos aqueles na Bíblia que entenderam foram bem-sucedidos, foram abençoados, foram amigos de Deus. Então nós estamos diante, irmãos, do impasse agora. Nós estamos diante de uma situação. Quando a gente fala de autoridade, de um princípio que é autoridade, nós lembramos de Deus. E quando nós falamos de rebelião, de quem nós lembramos? Não, esse grupo falou baixo. Nós lembramos, quando a gente fala de rebelião, a gente lembra de quem? Qual personagem? Qual personagem, querido? Então, repete comigo. Andar no princípio da obediência é andar no princípio da autoridade. Andar no princípio da rebelião é andar debaixo da autoridade de Satanás. Não tem meio termo. Pastor, você está sendo simplista. Eu sei que isso implica muitas coisas. Nós vamos discutir coisa por coisa, viu, irmão? Quando as autoridades dão ordens absurdas. Nós vamos falar sobre de todos esses assuntos. Mas eu quero que você comece a entender, teologicamente, que Deus é a autoridade e Satanás é a rebelião. Vamos lá comigo? Deus é a autoridade, Satanás é a rebelião. A Bíblia tem em duas oportunidades ela traz o relato da queda de Satanás. Todos sabem, Satanás era um querubim. Querubim é aquele que fica servindo de trono do Senhor. Ele é dos arcanjos, é aqueles que das personagens espirituais, é aquele mais próximo que tem do trono do Senhor. Satanás era responsável por várias coisas. Ele que fazia aferição, é aquele que mantinha o padrão no céu, de várias coisas. Ele é o sinete da perfeição. Ele era chamado de sinete da perfeição.
E aí, nós vamos ver lá em Ezequiel e em Isaías. Vamos lá, ler um só aqui. Isaías, capítulo 14, versículo 12 diz assim: Como caísse do céu, ó estrela da manhã. Então você nunca fale para sua noiva, para o seu noivo, ou você é um anjo que caiu do céu, porque anjo que caiu do céu é Satanás. Então, assim, eu sei que muita gente quer ser romântico. Oh, você é o anjo que caiu do céu. Não, o anjo que caiu do céu é Satanás. Então, se você falar isso, você está chamando sua esposa, alguém que você ama de capeta. Ah, fala alguma coisa, você é uma flor, é um brilho de sol, tá? Mas fala que caiu do céu porque é mal. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono e no monte da congregação eu me assentarei. Esses pronomes, é tudo dizendo eu. Eu me assentarei nas extremidades do norte, eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Então, muita gente acha que Satanás queria ser mais do que Deus. Não, irmão, Satanás nunca quis ser mais, mesmo porque ele sabia que não dava para ser. Mas ele queria ser igual a Deus. Ele queria receber adoração igual a Deus. Ele queria ter a mesma. Então ele queria colocar a autoridade de Deus em divisão. E aí, meu irmão, não existe isso. Isso é impossível. Não tem aquele que resiste à autoridade e fique de pé. Não existe aquele que resiste à autoridade e se dê bem no final. Você está vendo, muitas vezes você vê uma pessoa rebelde, aparentemente se dando bem. Mas o final, se não for o final aqui, é o final na eternidade, vai ser um final terrível. Que aqueles que resistem à autoridade receberão sobre si mesmos a condenação. Então, por muitos anos, querido, eu vivia no meio cristão, e cantava, e me sentia crente e tal, mas havia dentro de mim um problema sério. Porque eu sou de uma família, eu sou de uma raça, chamada raça humana, ser humano, que veio posteriormente, veio após uma rebelião que contaminou todas as gerações. E aí, meu irmão, quando eu comecei a ter contato com essa palavra, eu falei, como eu disse, meu cristianismo está esquisito. E aí eu comecei a entender por que algumas coisas não andavam na minha vida. E eu comecei a perceber que toda vez que eu estava diante de alguém que era uma autoridade delegada, seja qualquer uma, policial, política, financeira, ministerial, surgiu um sentimento. E eu não era uma pessoa má, necessariamente má. Não era uma pessoa que tinha más intenções nem nada, mas era simplesmente uma reação. Irmãos, sinceramente, quantos de vocês já foram em algum comércio, em algum lugar de turismo, e a pessoa veio servir você, e você sentiu que essa pessoa estava com um sentimento de se sentir humilhada por estar servindo? Tem alguns lugares no Brasil, irmãos, que é mais forte isso do que outro. Aonde a escravidão, aonde houve mais caso de escravidão, episódio de pessoas que eram escravas, é mais forte do que naqueles que não houveram. Você vai em alguns estados no Brasil, em que a pessoa vai servir você, é uma leveza, é uma graça, é uma coisa gostosa. A pessoa está demonstrando prazer em fazer um bem, e com isso ela está ganhando a vida também, a pessoa está lá servindo, vai ganhar o seu salário. Mas agora tem lugar que a pessoa fala, por que você não falou? Por
que você não falou que você queria com mais pimenta, com isso aqui lá? Avisa, né? Sim. Aí você fala assim, aí você fala, não é possível que a pessoa seja só mal educada. Fala, não, baita do mal não, irmão. Nós estamos mexendo aí com questões gravíssimas, espirituais. Uma coisa que me espantava muito na Colômbia, não sei se a Flávia também tinha essa impressão, de que eles servem, vão servindo assim e tal, e, sim senhor, muito gusto, a la ordem, é uma abordagem. O brasileiro fala assim, ó, por favor, você pode... Negócio estranho, cara. Quantos aqui já sentiram isso? Foram numa loja e falaram assim, não tem mais um outro modelo, tá? A pessoa fala assim, eu vou pegar lá, tá? Aí você fala assim, eita, mexi em alguma coisa aqui. Pessoas que se sentem humilhadas em fazer uma coisa que ela foi designada, que ela está recebendo para fazer. Quantas vezes você fala assim, pô, eu estou pagando, essa pessoa está me maltratando. E a pessoa, e você fala, mano, você está me maltratando. A pessoa fala assim, eu? Não. Porque houve uma controvérsia no universo. Porque demônios foram liberados por causa de injustiças. Como eu falei, a escravidão foi uma delas. Lugares no Brasil onde descendentes de escravos há uma incidência maior de pessoas que têm um ressentimento, um sentimento de injustiça envolvido dentro. E pessoas assim, irmãos, vão ter muita dificuldade de avançar em muitas coisas. Porque o tempo todo estarão resistindo. Outros foram porque foram abusadas, outros foram porque foram maltratados por pessoas, autoridades que tinham a obrigação de proteger, de ajudar, porque essa é a função de uma autoridade. É de representar quem, irmãos? Vamos lá. É de representar quem? Deus. Porque toda autoridade foi instituída. Então, você é pai, por exemplo, uma autoridade, você é Deus presente naquele lugar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Deus, dá para ver Deus? Alguém aqui viu Deus já? E não morreu, né? Não dá para ver Deus. A gente lê a palavra de Deus, a gente fala sobre Deus, mas ver Deus, ou ele fala de frente a frente, falar alguma coisa, não. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Necessariamente ter o encontro com Deus é ter o encontro com... Vou tentar. Ter o encontro com Deus necessariamente é ter o encontro com autoridade. A gente não encontra com Deus, a gente encontra com a autoridade. E ele disse, faça, ou ele disse, não faça. Não estamos nem falando aqui, irmão, de relacionamento que você tenha com líder ou com liderado. Estamos falando aqui de princípios que estão na sua palavra. Você acha que você pode dizer assim, não, essa incumbência que os meus líderes deram, isso que eles esperam de mim, que eu abra uma célula, que eu cuido, ajude lá, leve um bolo de fubá, é uma questão que eu vou decidir. Dá licença, eu? Não, querido. Isso já é o quê? É um princípio. A pessoa que recebeu revelação da autoridade, ela não coloca em questão nada daquilo que a palavra diz. Ela trabalha a vida inteira. Cada devocional, cada discipulado, cada pregação, ela fala assim, eita, é hoje. É hoje que minha rebelião vai ser quebrada mais um pouquinho. É hoje que eu vou ficar mais parecido com Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, irmãos, no Getsemane, lá no Getsemane, qual era a perspectiva? Ele sabia o que ia acontecer com ele. Muitos acham que o sofrimento de Jesus foram as chagas, a chicotada nas costas. Irmãos, isso foi o mínimo. O grande sofrimento de Jesus, você sabe qual foi? Porque naquele momento ele estava prestes a receber todo o pecado de todo mundo que existiu desde Adão, inclusive os pecados de Adão e Eva. Todo mundo que vivia naquela época, os milhões de pessoas que viviam, que eram contemporâneos,
e todos que existiriam, todos os pecados de todos que existiriam depois. Diante dessa perspectiva, muito mais grave, muito mais dolorosa do que simplesmente levar chicotada, ou prego ser colocado na mão, nos pés, ou ser colocado uma coroa de espinha, isso seria o mais terrível, porque Deus, Ele é santo, 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 santo. No céu, irmãos, os anjos eles ficam infinitamente declarando santo. E cada vez que eles falam santo, eles estão falando de um aspecto da santidade profunda, infinita. E ele chega a dizer, Pai, tem como eu realizar essa obra no desespero? E o Pai fala assim, não, então seja feita a tua vontade. Cristo obedeceu, venceu a rebelião, para que nós pudéssemos, pelo Espírito Santo, resistirmos à rebelião e vencemos a rebelião pelo poder do Espírito Santo e do sangue de Jesus, que nos liberta de toda rebelião. Por causa dele, ele venceu e nele nós vencemos. Ele é a expressão de Deus em nós, para nós e em nós. A questão aqui, meu irmão, não é de organização eclesiástica, não é de organização de igreja, não é se tal ministério vai dar certo, se o GARF vai funcionar ou não vai funcionar, se a banda de louvor, se a turma vai vir, porque o líder falou para estudar, mas a pessoa não estudou, aí dá tudo errado, fica atrapalhando. Irmão, não estou falando nada disso, não. Eu estou falando, irmãos, de como que é o nosso cristianismo. Ou será que nós vamos ter que ficar a vida toda, irmãos, tendo toda hora que alguém dá uma direção, uma ordem, a gente fica lá, está querendo mandar na minha vida, demônio, irmãos. E medo o tempo todo de ser enganado, e o medo o tempo todo de ser passado para trás, e o medo o tempo todo de ser manipulado, irmãos. Por isso que Jesus diz assim, quem não for como as crianças, não pode ver o reino do céu. Por quê? Porque a criança, você fala assim, pode pular que eu vou pegar você, ela pula. Né? Confia. Confia na palavra da autoridade. Eu acho uma bonitinha a Isabela. Um dia eu estava no carro, eu sei que o Aron é cheio de quê? Não sei o que lá. Eu falei assim, não, Aron, não é assim. É assim, assim, assim. Aron falou, não, Aron, ele é embaçado. Ele insiste, não, é assim, assim. Falei, não, Aron, não é assim. Falei, insisti houve uma discórdia. Eu falei, não, Aron, é assim. Aí Isabela falou assim, tio, Aron, obedece o seu pai. Ele sabe o que ele está falando, porque ele é mais velho que você. Irmãos, aprendeu com os pais um princípio que quem vem antes tem autoridade. Você sabe por que o futebol japonês demorou um século para conseguir se consolidar? O que acontecia? Tem que explicar o que acontecia. O que acontece? No Japão, Coreia, esses países bem orientalzão, eles consideram a pessoa mais velha, quando eu falo mais velha, a pessoa que é um mês mais velha. Não precisa ser 30 anos, não, um mês mais, nasceu um mês antes. Você é de agosto, a pessoa é de março, junho, julho. Já é autoridade. Então o que acontece? Quem joga futebol aqui? Como é que é a dinâmica do futebol? Você é fominha, hein, rapaz? Você não passa nunca, meu. Tô aqui, ó. Tô livre aqui, rapaz. É o tempo todo assim, né? É muito da hora. É jogo de caba, né? Aí, só que o que acontece? O cara que não passou a bola é um mês mais velho. Porque eles fazem questão de saber qual a idade do cara, quando ele nasceu, para poder. Aí, o cara pisava, ou não mandando, passa. Tipo assim, não falava nada, porque se falar é desrespeitoso.
Agora em Bogotá eu estava no hotel, estava toda a delegação coreana lá. E era impressionante, queridos. Eles eram o tempo todo assim, passavam diante do outro. O mais novo fazia assim. Passava diante, fazia assim. E aí a gente ficava maravilhado, né? Brasileiro. A pessoa jovem pega uma pessoa mais velha e desacata. Assim, ô seu velho, vai lá, vai curar sua... Como chama? Que dá no joelho. Ah, pastor, eu faço muita coisa para Deus. Eu cuido das crianças, eu faço não sei o quê. Então, irmãos, a Bíblia diz, é melhor obedecer. 1 Samuel 15:22 diz assim, eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, do que o sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiros. Pastor, eu entrego tanta coisa. Então, irmão, você entrega tanta coisa, mas se você for um rebeldão, uma rebeldona, não está adiantando nada. Quem está sendo impactado por essa palavra? O problema, queridos, que nós, para entendermos isso, precisamos de revelação. Eu espero que nesses dias, contando as histórias, citando os exemplos, nós temos dezenas de exemplos. Davi, tantas autoridades. Mas eu quero que nós saiamos hoje, porque vou dar essa dosinha, é o 0,01% do que tudo que vai ser dado. Que nós saiamos com isso no coração. O princípio do serviço tem de ser a autoridade. Nós não servimos porque para receber elogio de ninguém. Se você espera elogio, se você espera consideração, se você espera a honra de alguém, então você está trabalhando, você está servindo por motivos errados. Porque o princípio do nosso serviço é autoridade. E ai de mim se não fizer aquilo que o Senhor deseja, porque o que Ele deseja é o que eu tenho que desejar. Se Ele disse para mim, vão e façam discípulos. Não fazer discípulos, ou não pelo menos tentar fazer discípulos, é um confronto. É afronta à ordem de Deus. Se ele diz assim, vinde a mim as criancinhas, ou seja, não investir no ministério infantil. É uma afronta a um princípio que diz o seguinte, que as crianças sejam viabilizadas no meu reino, porque dos tais é o meu reino, por causa disso, porque elas obedecem. Se você chegar num grupo, é o pessoal do Ministério Infantil aí, chegar num grupo de 100 crianças e perguntar quem quer aceitar Jesus, quantos aceitam Jesus? 100. Se o tio está falando que é legal, que é bom, então deve ser. Mas nós não, nós vamos crescendo, nós vamos ficando malandro. Quem vai me enrolar? Quem vai me enganar? Eu já fui enganado por tal líder, por outro, e agora... Então, irmãos, você está perdendo a tua juventude, o seu tempo, gastando sentimento odioso por conta da rebeldia.